Feliz sábado a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a lição de número 12 da Escola Sabatina, Morrer como Semente. Que Deus nos abençoe. Logo mais nós iniciaremos o estudo. Obrigado, Pai querido, pela chance que temos de estudar a Tua Palavra. Nos fortaleça, nos purifique, perdoe nossas falhas e pecados. Esteja sempre conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição número 12, Morrer como Semente, tem como verso para memorizar o capítulo 12 de João. João 12, especificamente o verso 24, que diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso está em João 12, verso 24. Nós vamos ler os versos próximos a ele para darmos continuidade no estudo da lição de sábado. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Só que aguarda um minutinho para que eu possa colocar o óculos. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vila, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ou seja, aqui o termo que é traduzido por odiar é aquele que coloca a sua vida, por exemplo, acima da vontade de Deus. Não é odiar que eu não gosto de nada que eu faço, eu não gosto da minha vida, eu não gosto de estar aqui, não. É no sentido de no sentido de, como é que nós vamos dizer? Uma palavra específica da época, que tem a ideia de aquele que não ama menos a sua vida, a ponto de entregá-la a Deus, a ponto de permitir que Deus seja o Senhor da sua vida, né? Aquele que faz isso, aquele que ama menos a sua vida, a ponto de permitir que Deus a governe e guardá-la para a sua vida. E o que ama a sua vida mais do que ao próprio Deus, né? Mais do que quem ama a sua vida a ponto de não fazer a vontade de Deus, esse perdê-la. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E aí, nós não vamos dar continuidade, né? E Jesus fala que o príncipe desse mundo será expulso, né? E ele fala: quando for levantado, a todos atrairei a mim. Então nós vemos aqui Jesus fazendo uma referência ao que aconteceria com ele e ao que aconteceria com muitos, inclusive naquela época, dos que quisessem estar com ele. Ou seja, teriam que abrir mão da sua vida no sentido comum que se tinha de viver para si, né? Ao invés de viver para Deus, ao invés de abrir mão de determinadas coisas para Deus, e no próprio fato de ter que dar a sua vida pelo Evangelho, né? Muitas vezes ser perseguido e vir a morrer. E Jesus, ele comenta ali que ele precisaria morrer para que o plano fosse continuado e que ele pudesse atrair mais pessoas a ele. Jesus descreveu um grão de trigo morrendo e fez uma analogia fascinante dessa figura com a nossa submissão à vontade divina. Primeiro, existe a queda. O grão que cai do talo do trigo, que não tem controle sobre onde nem como ele cai no chão. Também não tem o controle sobre o solo que o circunda e o pressiona. Em segundo lugar, existe a espera. Nós comentamos sobre a questão da paciência na lição passada, a questão de esperar, né? De produzir esperança, né? Produzir a tribulação, produzindo paciência, produzindo experiência e, por fim, produzindo a esperança, né? A capacidade de esperar. Uma vez no solo, ele não sabe o que o futuro lhe reserva, não pode imaginar o que acontecerá, pois é apenas um grão de trigo. Terceiro, existe a morte.
O grão não pode se tornar um talo de trigo a menos que desista de sua situação segura e confortável de grão. Deve morrer, isso é, abandonar o que sempre foi, para que possa ser transformado de semente em uma planta frutífera. Essa é a lição de sábado, que fala sobre a necessidade de morrer. Nós possuímos aqui, a própria Bíblia nos coloca um símbolo, né? Do morrer para si, viver para Deus, que é o batismo, né? Onde nós abrimos mão do nosso próprio eu e deixamos que Deus nos governe. Domingo. Submissão para o serviço. Leia Filipenses 2, de 5 a 9. E a pergunta é: que mensagem importante há para nós nestes versos? Então nós vamos fazer o comentário da lição, depois nós vamos para o verso. A lição diz o seguinte: a cultura contemporânea, a cultura em que vivemos, nos exorta a exigir e fazer valer os nossos direitos. Isso é bom, e em geral é o que deve ser feito. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão de nossos direitos livremente a fim de servir ao Pai de maneiras que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Então, primeiro ponto aqui. É importante termos os direitos e fazermos valer os direitos? Sim, mas é importante que tenhamos deveres. Quando nós temos uma Constituição ou um conjunto de leis que enfatiza demais os direitos e não enfatiza os deveres, nós criamos uma sociedade egoísta, nós criamos uma sociedade em que cada um só quer saber dos direitos, independente de como isso vai ser obtido, independente de se isso vai fazer com que determinadas pessoas sofram mais, tenham que trabalhar mais para pagar mais impostos e para que outros não trabalhem e por aí afora. Então, nós precisamos equilibrar a questão de direitos e deveres. Uma sociedade equilibrada é uma sociedade que entende os seus deveres e entende que, para que os direitos sejam bem utilizados, nós precisamos cumprir com os nossos deveres para que haja condições de termos determinados direitos. Então, é necessário que haja isso. Para isso, é necessário que nós tenhamos esse processo de renúncia, que pode ser difícil e desconfortável, criando as condições de um crisol. Que uma dessas questões é abrir mão dos nossos direitos livremente, a fim de servir ao Pai, de uma maneira efetiva. Perdão. De uma maneira efetiva, de uma maneira em que nós realmente tenhamos condição de honrar ao Pai e termos a vida eterna em nós, através do poder de Deus nos transformando, através da esperança na vida eterna e assim sucessivamente. Em Filipenses 2, de 5 a 8, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos que o Senhor deu ao se submeter à vontade do Pai. Logo no início, o apóstolo nos exortou de modo solene: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Por isso que ele fala: nós temos a mente de Cristo. Porque a nossa forma de pensar é baseada na palavra de Deus e o poder que nos guia para fazer isso é o poder do Espírito Santo. Então nós temos o quê? Nós adquirimos, pelo poder de Deus, aliado ao estudo da palavra, adquirimos a mente de Cristo, a mesma forma de pensar de Cristo. Para estar em posição de nos salvar, Jesus desistiu de sua igualdade com o Pai e se mudou para a terra na forma e nas limitações de um ser humano, conforme Filipenses 2, 6 e 7. Ele não veio como alguém grande e glorioso, mas como servo de outros seres humanos, conforme Filipenses 2, 7. Como servo, não teve uma vida longa e pacífica. Foi obediente até a morte. Ele nem mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Não, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos lá no verso. Ele começa da seguinte forma, o capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e evidentemente há para aqueles que vivem conforme a palavra de Deus, se há alguma consolação de amor, se o amor de Deus serve de consolação a nós realmente, se nós temos conforto na vida, na morte de Cristo, na sua ressurreição, nas suas palavras, se há alguma comunhão no Espírito, e devemos ter comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, ou seja, se demonstramos afeto e compaixão uns para com os outros, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Eu quero que, Paulo está dizendo, olha, quero que vocês sintam a mesma coisa. Conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão com o Espírito Santo, afeto e compaixão entre vós.
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A questão dos deveres antes dos direitos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós devemos nos ajudar uns aos outros, nos importar uns com os outros. De sorte, e aí, tendo esse conjunto de pensamentos e atitudes, aí o que ocorre? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não teve como algo de que não pudesse abrir mão temporariamente, provisoriamente. Mas esvaziou-se a si mesmo. Então existe um mistério aí por trás da vinda de Jesus a nós. Ou seja, ele se esvazia a si mesmo. Ele diz, tenho poder para dar minha vida e poder para retomar a minha vida. Ele fala, este mandato recebi de meu Pai. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante, não igual, mas semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Ele permitiu passar por situações difíceis, as mais difíceis possíveis, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, para que a glória de Cristo glorifique também ao próprio Pai. Então veja, todo o trabalho é no sentido de, e por isso ele fala, nos consideremos os outros superiores a nós, nos coloquemos em uma posição de auxílio constante. Em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para nós? Se os direitos e a igualdade são bons e devem ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes precisar desistir deles? É uma questão seguinte. Via de regra, nós devemos nos considerar como iguais, né? O considerar-se superior é quando, por exemplo, você vai pregar o evangelho, quando você está diante de algo que você pode fazer pela pessoa, né? E aí você considera superior no sentido de que, olha, eu posso ajudar essa pessoa, ela está precisando da minha ajuda, né? Então, esse é o aspecto, não é o aspecto de você se inferiorizar. A Bíblia, inclusive, diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo, de maneira semelhante a você mesmo. Então, não é nesse aspecto, ele está falando no aspecto de a vida no Evangelho, ela exige renúncias. E muitas vezes uma dessas renúncias é de se colocar à disposição das pessoas, mesmo quando isso signifique abrir mão de algumas coisas para nós mesmos, em prol do Evangelho. Leia Filipenses 2,9. De que forma esse verso nos ajuda a entender a lógica da submissão à vontade do Pai? Que é o verso que diz, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ou seja, você se coloca numa posição de servidão e permite que Deus o exalte da forma que Ele entende ser o melhor para nós. Na lição de segunda-feira, morrer antes de conhecer. Muitos buscam conhecer a vontade de Deus. Se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por Ele. Será que realmente as pessoas que dizem isso, elas estão dispostas a viver isso? Essa é a grande questão. Esta é a grande questão. Mas mesmo depois de declarar isso, podemos ficar confusos sobre a vontade do Pai. Encontramos a razão dessa confusão em Romanos 12, de 1 a 2. Paulo descreveu como conhecer a vontade divina e destacou um ponto. Se você deseja saber qual é a vontade de Deus, tem que se sacrificar primeiro, tem que se colocar à disposição de Deus. E, inclusive, isso é se colocar à disposição do próximo. Leia Romanos 12, 1 e 2. Paulo descreveu que seremos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando? 1. Tivermos verdadeiro entendimento das misericórdias de Deus para conosco. Quando nós entendemos o que representa a misericórdia de Deus da maneira correta, que a misericórdia de Deus não anula a sua justiça, não anula a necessidade de termos como Senhor, pelo contrário, ela reforça a necessidade de o termos como nosso Senhor, que é como Senhor da nossa vida, ou seja, de fazermos a vontade dele. Oferecermos a nós mesmos como sacrifícios a Deus, como sacrifício santo, agradável, que é o nosso culto racional.
nossa mente for renovada. Por isso o verso diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, se nós não renovarmos o nosso entendimento baseado na palavra, nós não conseguiremos o que Paulo diz aqui, ó, para que experimenteis, porque ele fala assim, olha, sede transformados para que experimenteis. Então ele fala, a renovação do nosso entendimento é a que leva a experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem isso, nós não conseguimos experimentar a vontade de Deus. E o verso 3 diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, que nós tenhamos o pensamento sobre nós de acordo com a palavra, não além disso. Que a nossa consideração para conosco e para com os outros seja baseada na palavra de Deus. Esse é o grande ponto. Apenas a mente renovada pode, de fato, compreender a vontade de Deus, mas essa renovação depende de nossa morte para o eu. Não era suficiente que Cristo sofresse por nós, ele devia morrer. Peça ao Espírito Santo que ele mostre as áreas para as quais você está completamente morto. Das quais coisas o Espírito Santo, de quais coisas o Espírito Santo precisa que você desista para se tornar um sacrifício vivo para Deus. O que eu preciso mudar? Do que eu preciso desistir? O que pode ser que ainda esteja na minha vida que esteja atrapalhando eu definitivamente morrer para o pecado e viver para Deus? Aquela questão de fazer morrer, pois a vossa natureza carnal. Né? Quando áreas de nossa vida não estão totalmente mortas para o eu, Deus permite que os crisóis as tragam à nossa atenção. Ou seja, um dos aspectos do sofrimento é nos mostrar a nossa constante necessidade de mudança, inclusive para resistirmos ao sofrimento. No entanto, o sofrimento não apenas nos ajuda a confrontar nosso pecado, mas nos dá a percepção de como Jesus se entregou por nós. Elizabeth Elliot escreveu: a entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Nossa experiência de crucificação, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão de seus sofrimentos. Em cada forma de sofrimento, ele nos chama para essa comunhão. Então, ao estudarmos a palavra de Deus, não só o sofrimento de Cristo, mas o sofrimento daqueles que buscavam servir a Deus, nós deixamos de nos considerar como centro das atenções, o centro do sofrimento do mundo, e passamos a entender que nós somos parte daquilo que Deus permite que aconteça, não só com seus servos, mas com muitas pessoas ao redor do mundo. Terça-feira, disposição para ouvir. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado, e você pensou mais tarde: oh não, por que não ouvi? Ou seja, será que já aconteceu em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos da nossa vida, de Deus falar conosco, seja através da sua palavra, seja através de um sonho, de uma visão, seja através de um servo que veio falar conosco, e nós deixamos de ouvir e depois nos arrependemos? O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino que o ouviu. Embora houvesse fortes advertências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. E é muito bonita a história de Samuel, porque ele é prometido, ele é concedido a uma pessoa que faz, inclusive, uma promessa a Deus de dedicá-lo ao templo. E, através dessa dedicação, Deus consegue restaurar aspectos no templo que estavam perdidos, através do sacerdote e de seus filhos. Então nós vemos que havia um grande problema ali no próprio sumo sacerdócio e, consequentemente, no sacerdócio em geral, porque a posição de liderança muitas vezes ela pode cegar, e aí nós acharmos que por sermos líderes, por governarmos alguma coisa, nossos filhos têm privilégio, nossos filhos podem fazer o que quiserem, e foi isso que aconteceu ali naquele momento do sacerdócio. E aí Deus usa o próprio Samuel para restaurar isso. Leia Samuel 2, do capítulo 2, 12 até o capítulo 3,
dos versos 13 a 18. Até o capítulo 3, verso 18. Nós não vamos ler toda a passagem, mas nós vamos ler alguns pontos. Que contraste fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e aqueles que não o ouvem? Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente além da vontade de Deus. Embora Eli tenha falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada além disso. E ali havia um grande problema, porque ele permitiu determinadas coisas graves, perigosas, e depois não teve firmeza para reagir a isso e modificar essa situação ali no templo. Seus filhos, obviamente, não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. Que contraste com o jovem Samuel. Ou seja, a disciplina que foi dada aos filhos de Eli não foi a mesma disciplina que foi dada a Samuel. Então nós percebemos aqui a diferença, né? Possivelmente até Eli, buscando consertar o erro que ele cometeu com seus filhos, ele, sabendo que Samuel vinha de uma dedicação a Deus, né, ele ali tratou Samuel de forma diferente, para que Samuel realmente se dedicasse de forma sincera ao templo. O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse: o Espírito Santo não fala para transmitir informações apenas, e sim para obter uma resposta também. E ele sabe quando nossos interesses têm uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Olha, ele sabe quando o nosso interesse tem uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo contrário. Quando esse é o caso, ele geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. A palavra de Deus, ela vem em tempo e fora de tempo, então não é que necessariamente o Espírito Santo espere, né? Ele fala de várias formas, seja diretamente através de sua palavra, seja através dos resultados dos nossos maus atos, né? Ele fala, quando não damos ouvido, ele permite que nós passemos por situações que são consequências daquilo que fizemos de errado. O que Stanley quis dizer como se tornar neutro o suficiente? É o quê? É você abrir mão, eu abrir mão dos nossos pré-conceitos, das nossas pré-suposições e nos colocarmos... Vou pedir só um minuto, por favor. Abrirmos mão das nossas pressuposições para fazermos a vontade de Deus, para estarmos realmente dispostos a fazer o que Deus quer, né? Porque não adianta Deus nos falar se nós não estivermos dispostos a fazer o que Ele determina. Então vamos lá, 1 Samuel 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui, Ana evidentemente está sendo grata a Deus por ter concedido um filho a ela. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Isso é forte, né? Os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ou seja, eles estavam totalmente deturpados na sua forma de agir. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiavam na caldeira ou na panela, no caldeirão, na marmita. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Isso é uma deturpação da liderança. Quando alguém acha que, por ter uma liderança, ela está no direito de permitir a seus filhos, que era o que acontecia. Obviamente, ele sabia o que seus filhos faziam, mas ele permitia isso. Achava que, por serem filhos dele, eles teriam
E isso era uma profanação do sacrifício, e consequentemente uma profanação do templo. E ele achava, de alguma forma, na cabeça dele, de uma forma distorcida, que ele não poderia fazer nada para mudar isso. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Então veja a diferença entre Samuel e os filhos de Eli. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam em Israel. Como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que profanação. Olha o perigo de você achar que porque uma instituição ela é estabelecida por Deus, que todas as pessoas incondicionalmente nessa Constituição terão o direito de fazer o que quiserem. Ou seja, isso estava claramente contra o que Deus estabeleceu. Mas ninguém fazia nada porque eram os líderes que estavam fazendo. Nem mesmo o pai deles. E aí ele falava, né? Olha, não é boa fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Olha, ele fala, isso é mais grave do que pecar uns contra os outros. Vocês estão pecando contra o próprio Deus e não só contra os homens. Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veja, já estavam no limite. E o jovem Samuel ia crescendo, fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E aí, olha só, e veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, acender incenso, trazer éfode perante mim, dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisastes. Então ele está falando, olha, você é responsável pelo que os seus filhos estão fazendo, porque você não está fazendo nada efetivamente para evitar isso. Porque pisastes, vós, né, o meu sacrifício. Por que vocês pisam o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Ou seja, Deus está falando, não tem desculpa porque você está fazendo, você está honrando mais seus filhos do que a mim. Você está deixando de fazer o que está na palavra para mimar os seus filhos. É basicamente o que Deus está falando para ele. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha eu falado para que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, ou seja, veja só, andariam, ou seja, era uma promessa. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam serão desprezados. Então, ou seja, mas essa promessa de Deus sempre foi condicional. Ou seja, façam a minha vontade e terão bênçãos. Descumpram a minha vontade e vocês vão colher os resultados. Isso sempre Deus estabeleceu. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Ou seja, uma advertência grave para Eli. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Ele fala, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Ou seja, Deus já havia deixado bem mais claro o recado. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Sucedeu, naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, estando também Samuel deitado, aí Deus vem e fala com ele, né? E aí ele se coloca à disposição de Deus. O próprio Eli havia entendido a questão, que Deus sabia que Eli... Deus queria que ele entendesse que ele estava consagrando Samuel. E aí ele fala, eis que vou fazer uma coisa a Israel, a qual todo que ouvir detinirão ambos os ouvidos. Suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei.
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será espiada a sua iniquidade. Samuel ficou deitado até pela manhã, abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Imagina você ter que falar isso para a pessoa que cuidou a vida inteira de você ali no templo para a dedicação a Deus. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse: eis-me aqui. E aí Eli já sabia, né? E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, não me encubras. Porque ele já sabia, Deus já havia falado com ele, inclusive. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Aqui nós vemos um Eli realmente diferente daquele Eli do passado, né? Eu não, eu quero que você me conte toda a verdade, seja ela dura o quanto for. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, todas, nada encobriu. E disse ele: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eli entendeu o recado, né? Ele sabia o quanto de errado ele tinha feito. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, isso é importante para nós, que Deus se manifeste a nós, independente do que venha acontecer. E para isso, muitas vezes, nós precisamos reconhecer os erros que há dentro, né, que há em nosso povo, que há em nossa casa, que há em nós, na nossa vida. Isso é a condição necessária para sermos assim como Samuel o foi. Lição de quarta: autossuficiência. Quando Eva pecou no jardim do Éden, não foi simplesmente porque duvidou da palavra de Deus. No cerne do problema, o que era o ponto central ali? Estava a sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesmo o que era bom e certo. Ela confiou em seu próprio julgamento. Quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. A história de Saul descreve os passos para a autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus e deu a ele instruções específicas, mas Saul desobedeceu. Leia a sequência da história em 1 Samuel 13, de 1 a 14. O que Saul fez que o levou à queda? O que Saul havia feito que o teria levado à queda? Nós vamos deixar pronto aqui, 1 Samuel 13. Comentário da lição. 3 passos levaram Saul no caminho para a autossuficiência, uma autossuficiência prejudicial, aquilo de eu faço tudo por mim mesmo, não preciso de Deus. Logo após ter sido feito rei. Embora nenhum deles tenha sido tão ruim, continham as sementes da tragédia, pois foram tomados de forma independente de Deus. Saul disse: ele estava vendo a dispersão de suas tropas e a ausência de Samuel. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Saul mudou de vendo para eu disse. Ele declarou que os filisteus os conquistariam. O que Saul viu com seus próprios olhos moldou o que presumiu, o que ele achava, e disse que estava sobre a situação. Saul mudou de eu disse para oferecer. Ele se sentiu conferido a oferecer sacrifício. O que Saul pensava moldava seus sentimentos. Todos nós já fizemos isso, ou pelo menos a maioria de nós. Confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, e então agimos de acordo com eles. Então esse é um perigo de confiar nos nossos sentimentos, confiar nos precipitarmos, confiarmos aquilo, ao invés de buscarmos a Deus para tomarmos decisões, tomarmos decisão pelo que nós achamos que vai acontecer. Está acontecendo isso, então lá na frente vai acontecer isso, então... E aí nós deixamos de confiar em Deus para tomarmos nossas decisões. Saul reinou 1 ano. No segundo ano de seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel. 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu cada um para sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram,
pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para a junta de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia do mar, areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, ou seja, Israel, o povo estava angustiado, então não era só Saul que estava preocupado, o povo estava angustiado. O povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, penhascos, fortificações e covas. Tamanho era o desespero. Alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Olhem que situação ele estava, né? Então, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. Aí os filisteus reagiram com toda a sua força, ou com boa parte de sua força. O povo estava desesperado. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então veja, Saul, o rei, ali até ele esperou, quer dizer, ele não agiu de todo, não foi totalmente precipitado, ele esperou, mas ele não esperou o suficiente, vamos dizer assim, né? Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Ou seja, o povo estava esperando, Samuel não apareceu, o povo estava disperso, ele não tinha força para convocar o povo para uma oração, para se fortalecer diante de Deus. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? O que você fez? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, como eu estava vendo que o povo estava se dispersando e o Senhor ainda não tinha chegado, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não irei à face de Deus, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, procedesse de forma ignorante, de forma não de acordo com a vontade de Deus, sem conhecer a vontade de Deus. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então, quer dizer, não era só aquilo também, mas não era só aquilo. Que nós sabemos que houve coisas graves que Davi fez também, que Salomão fez. Mas olha só, não era só aquilo. E aí, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então ele fala, o que Samuel está falando com ele? Toda vez que Deus fala alguma coisa, você se precipita. Você não espera a vontade de Deus. Então se levantou Samuel, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou ao povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma de suas companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra pelo caminho de Bet-Horon, e aí fala dos caminhos, né? E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Quer dizer, tudo já estava planejado, né? E nós não vamos continuar a ler, nós já lemos até o verso 14, mas eu sugiro fortemente que vocês possam ler a continuação dessa história em vossas casas. E é muito importante que a questão ali não era só aquela atitude de Saul, era a rebeldia constante de Saul, que, sob o pretexto de fazer a vontade de Deus, ele buscava fazer aquilo que vinha à sua própria cabeça. E nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Substitutos, quinta-feira. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo que as faça felizes. Outras,
quando se sentem inadequadas, buscam a fama. Algumas, quando têm dificuldades com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção. Ou seja, ao invés de buscar ao Senhor para resolver o problema, nós buscamos algo que é contrário à vontade de Deus. Ou às vezes que nem seja contrário, mas que não seja abertamente contrário, que em si mesmo não seja mal, mas que é errado porque estamos fazendo aquilo em substituição a Deus. Ou seja, ao invés de buscarmos a Deus para curar nossa depressão, ainda que nós venhamos a buscar também um especialista, buscar primeiramente a Deus. Ainda que venhamos a fazer algo para nos sentirmos livres daquela sensação de inadequação, de inferioridade, não fazemos conforme a vontade de Deus. E aí buscamos uma fama, e aí abrimos mão de princípios, e aí a questão do adultério nós não precisamos nem falar, né? Então, assim, deixar de buscar a Deus para restaurar nosso casamento, restaurar nossa saúde mental, restaurar a nossa autoestima, nós buscamos substitutos. Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, pelo menos momentaneamente. Geralmente a coisa fica pior, né? Mas não resolvem necessariamente o problema, nem nos ensinam a lidar melhor com a situação da próxima vez que surgir uma crise. Somente a ajuda sobrenatural de Deus pode fazer isso. Só o poder de Deus na nossa vida. O problema é que muitas vezes dependemos de substitutos de Deus e não do próprio Deus. Abrimos mãos de Deus e colocamos algo no lugar dele. Veja 3 substitutos. Usar a lógica humana ou a experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Ou seja, ao invés de uma lógica pautada na palavra de Deus, buscamos uma lógica pautada em nós mesmos. Bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter o poder divino. Então, abrimos mão da lógica pela palavra, bloqueamos os problemas de nossa mente, ao invés de buscarmos uma solução, nós fazemos de conta que ele não existe, e com isso, para isso, nós fugimos da realidade. E evitamos Deus quando precisamos da comunhão com Ele. Isso, além de não resolver o problema, só piora. Zacarias nos ajuda a focalizar o que é importante quando somos tentados a usar substitutos. Depois de muitos anos longe, os exilados voltaram de Babilônia e começaram a reconstruir o templo. Mas havia uma oposição incrível, conforme nós lemos em Esdras, capítulo 4 até o capítulo 6. Zacarias foi a Zorobabel, líder da obra, com uma mensagem de encorajamento. O que Deus quis dizer? Em Zacarias capítulo 4, verso 6. A conclusão de um projeto de construção pode ser afetada pelo Espírito Santo? Com certeza. A forma como nós vamos agir, o que nós vamos fazer, como nós vamos lidar com as ações do nosso dia a dia, em casa, na igreja, na sociedade, tudo pode ser afetado quando o Espírito Santo atua. O que isso nos ensina sobre a relação entre o Espírito Santo e o que fazemos na nossa rotina, no nosso dia a dia? Deus não evitou a oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição. Não é que ele não protegeu da oposição, ele não impediu a oposição, mas ele protegeu a Zorobabel diante da oposição. Mas quando ela surgir, Deus pode usá-la como crisol a fim de nos ensinar a depender dele. Ou seja, Deus pode usar aquilo para nos transformar para o bem. Então vamos lá em Zacarias. O anjo falava comigo, voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do sono, e disse: O que você vê? Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no topo. Por cima dele, 2 oliveiras, né? Castiçal de ouro, 7 canudos. 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: Não sabes o que é isso? Ele disse: Não, Senhor meu. Respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás em campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou a vós. Então veja,
Deus está confirmando a Zorobabel que ele continuaria com ele dando forças. Em meio a toda aquela oposição, a todos os problemas que viesse a acontecer, Deus daria força a ele. E aí caberia a ele confiar. Sexta-feira, estudo adicional. Textos de Ellen White. Patriarcas e Profetas, página 507 a 512 e 548 a 555. O capítulo é O Terrível Erro de Saul. A submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para nossos desejos. A submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para nossos desejos. Isso abre o caminho para o serviço aos outros. Não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício e sem viver abertos à voz divina. Para submeter nossa vontade à vontade do Pai, devemos ver os perigos de confiar em nós mesmos e em substitutos da palavra e do poder de Deus. A submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Por isso o Senhor pode permitir que os crisóis nos ensinem a depender dele, a depender de Deus. E agora a lição entra com uma parte específica de Ellen White, Orientação da Criança, página 193. A negligência de Eli é claramente apresentada diante de todo pai e mãe da terra. Devemos aplicar isso à nossa vida. Como resultado de seu afeto não santificado, e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, que é repreender o filho, impor limites, fez uma colheita de iniquidade em seus filhos perversos. Tanto o pai que permitiu a impiedade como os filhos que a praticaram eram culpados diante de Deus. Por isso a Bíblia fala, né? Vocês são responsáveis, vocês profanaram o templo, quando Deus fala com ele. Tanto o pai quanto o que permitiu como os filhos que a praticaram eram culpados. E ele não aceitaria a oferta nem sacrifício por sua transgressão. Porque já havia se perdido ali, né? Qualquer respeito para com Deus. Jesus se dispôs a vir à terra para morrer por nós. O que isso nos diz sobre a abnegação? Para alguns, submeter-se a Deus sem saber o futuro é assustador. Como aconselhar os que confiam em si mesmos e não em Deus? Ore por pessoas que têm dificuldade em se submeter à vontade divina. O que você pode fazer para ajudá-las a ver que se render a Deus é a melhor escolha? Isso fica a cada um de nós para refletirmos durante a semana. Que Deus nos abençoe, né? Nós finalizamos então com uma oração. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos falar da Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.